Olá, meu nome é Tiara, sou psicóloga, especialista em saúde mental e mestre em gestão de serviços de saúde pela UFMG. Sou assessora técnica do COSENS, Minas Gerais, e vou apresentar para vocês a avaliação da rede de atenção psicossocial, análise da cobertura dos CAPs em Minas Gerais. Trabalho realizado por mim e pela doutora Mirela Camargos. A criação da rede de atenção psicossocial é considerada um marco da política de saúde mental e foi instituída no SUS com o intuito de criar, ampliar e buscar articular os diversos pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtornos mentais e com necessidades específicas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Os centros de atenção psicossocial, foco do nosso trabalho, destacam-se por serem dispositivos estratégicos na estruturação da RAPS, sendo responsáveis por direcionar a política local de saúde mental. Substitutivos aos hospitais, de caráter aberto e comunitário, possuem um papel estratégico no atendimento à crise. O objetivo do nosso trabalho é avaliar a cobertura dos CAPs em suas diversas modalidades, comparando 2018 com 2011, ano que marca o início da implantação da RAPS, utilizando o estado de Minas Gerais como cenário. Os CAPs possuem diversas modalidades. O CAPS 1, 2 e 3 são para pessoas com intenso sofrimento psíquico resultante de transtornos mentais graves e persistentes e problemas decorrentes do uso de substâncias psicoativas. O CAPS AD2, AD3 e AD4 para pessoas que apresentam intenso sofrimento psíquico devido ao uso de álcool, crack e outras drogas. E o CAPS-I para crianças e adolescentes. A nossa metodologia, nós utilizamos dados disponíveis no DataSUS, Kinese e IBGE. E utilizamos o Plano Diretor de Regionalização vigente em 2019, que divide Minas Gerais em 13 macro-regiões e 77 micro-regiões de saúde. Apresentamos aqui a fórmula da taxa de cobertura de CAPs por 100 mil habitantes, sem separar por tipo. Nesse slide, a fórmula da taxa de cobertura de CAPs 1, 2 e 3, saúde mental excluindo CAPs para populações específicas. Nesse outro, a fórmula da taxa de cobertura de CAPS-I, infanto-juvenil. E, finalmente, a fórmula da taxa de cobertura de CAPS-AD, álcool e outras drogas. Vou apresentar para vocês, então, alguns resultados. Nessa figura 1, a cobertura de CAPs por 100 mil habitantes, ao analisar a taxa de cobertura de CAPs no estado de Minas Gerais, em seu conjunto, sem especificação por tipo, observa-se que a maioria das micro-regiões estava com classificação muito boa e boa em 2018. Percebe-se uma redução importante nos vazios assistenciais, bem como das áreas classificadas como cobertura insuficiente, baixa e regular. Na figura 2, apresentamos a cobertura de CAPs 1, 2 e 3. Vejam que a gente teve um aumento da cobertura e apenas Nanuque e Itajubá apresentaram vazio assistencial para esse tipo de CAPs. Já em relação ao CAPS infanto-juvenil, tivemos um aumento em algumas micro-regiões, mas ainda temos vários vazios assistenciais. Em relação ao CAPS-AD, também tivemos vários aumentos, mas ainda com alguns vazios assistenciais. Vou apresentar para vocês agora algumas conclusões. Entre 2011 e 2018, período de análise do presente estudo, houve um crescimento no número de CAPs, que passaram de 175 para 334. Apesar de Minas Gerais ter apresentado uma cobertura geral muito boa, os resultados mostraram que quando a análise é realizada por microrregião, essa não é a realidade. Algumas microrregiões de saúde necessitam de atenção especial, como é o caso de Nanuque. Quando as taxas de coberturas foram avaliadas por modalidade de CAPs, os vazios encontrados foram maiores. Em relação ao CAPs 1, 2 e 3 para 2018, as micro-regiões de Nanuque e Itajubá apresentavam vazio assistencial. Seria esperado que os gestores tivessem maior atenção com esse tipo de CAPs, podendo contribuir para suprir vazios assistenciais de CAPS-I e CAPS-AD. Em relação ao CAPS-I, houve uma redução nos vazios assistenciais de 2011 para 2018. Contudo, a ausência de cobertura de CAPS-I em 66% das micro-regiões de saúde em 2018 deve servir de alerta, visto a especificidade do público infanto-juvenil. Observa-se uma ampliação da cobertura de CAPS-AD no período, mas permanece um vazio assistencial em 39% das micro-regiões. Como pôde ser visto, há um aumento da cobertura de CAPs e, sendo esses dispositivos estratégicos para o funcionamento da rede, é necessário que não sejam apenas serviços isolados, mas se conectem e funcionem de fato como rede. Dessa forma,
Para além de apresentar coberturas muito boas, é fundamental pensar em processos, melhorar diálogos e trabalhar sempre no aprimoramento dos atendimentos prestados aos usuários. Ainda há muito que aprimorar, mas os ganhos no longo dos anos devem ser reconhecidos e exaltados, assim como a necessidade de avaliar e monitorar o que é realizado em termos de políticas públicas. Algumas contribuições para a gestão. O nosso trabalho pode contribuir para balizar os gestores, apontando onde existem vazios assistenciais que precisam ser observados. Com essa informação, os investimentos podem ser melhor direcionados e aplicados, atendendo a população mineira de maneira equânime, conforme princípios do SUS. Obrigada pela atenção de vocês, estou à disposição. Olá a todos, meu nome é Anderson e hoje vou apresentar um pouco para vocês sobre o meu trabalho intitulado Diferenciais de expectativa de vida ao nascer entre homens e mulheres por causa de morte. Esse trabalho foi feito em conjunto com a professora Mirella Camargos. Bom, as mudanças demográficas e epidemiológicas possibilitaram um maior controle sobre a mortalidade. Esse maior controle foi em função de melhorias dos padrões de vida, melhorias sanitárias, melhorias de saúde pública, melhorias das tecnologias médicas, enfim, um conjunto de medidas que permitiram um maior controle de mortalidade. Esse maior controle possibilitou ganhos de expectativa de vida ao nascer. Essas expectativas eram muito baixas antes desses processos de transição e durante os processos foram aumentando. Foram observadas muitas diferenças entre os países em decorrência do período e da velocidade dos processos de transição. Algumas diferenças também foram vistas em relação a nível individual, por exemplo, entre homens e mulheres. As mulheres, na maioria dos países, possuem maior expectativa de vida. E desde o início dos processos de transição, elas conseguiram maiores ganhos, aumentando o hiato existente em relação à população masculina. Essas diferenças são em função de fatores biológicos, mas principalmente por questões comportamentais, fatores ambientais que influenciam numa maior mortalidade masculina. Alguns países vêm demonstrando uma diminuição desse ato, mas a diferença ainda existe e é bastante significativa. Além dessas diferenças em termos de comportamento, é importante destacar como que diferentes causas de morte influenciam nas diferenças de expectativa de vida ao nascer. Há uma literatura internacional e nacional que trabalha sobre isso, mas ainda há espaço na literatura para esse tipo de conteúdo, principalmente em relação à tendência desses diferenciais ao longo do tempo. Então, diante do que foi exposto, o objetivo do trabalho é mensurar a contribuição das causas de morte de grupos etários nas diferentes expectativas de vida a nascer entre homens e mulheres para o Brasil e grandes regiões. A gente utilizou informações para o Brasil e todas as regiões no período de 2005 a 2017, para ter um período de dados com melhor qualidade e um período mais recente em relação a essas informações. A gente utilizou informações dos sistemas de informações de mortalidade, utilizando os capítulos 1, 2, 9, capítulo 10, capítulo 18 e capítulo 20 para essas análises. A gente fez médias trienais para cada ano em análise para evitar possíveis flutuações. Então, por exemplo, em 2005 foram utilizadas informações de mortalidade de 2004, 5 e 6. E a análise em si foi feita pelo método de decomposição, que consegue capturar as diferenças de expectativas de vida em relação às causas e aos grupos etários. Bom, os resultados principais. Primeiro é importante destacar que a diferença de expectativas de vida diminuiu entre homens e mulheres. Em relação aos resultados da decomposição, são as causas externas que foram as principais em relação a esse diferencial de expectativa de vida, tanto no Brasil como nas demais regiões. Em relação às causas externas, houve um aumento entre 2005 e 2017 dessa contribuição relativa nos diferenciais observados. Então, além de influenciar muito, aumentou esse potencial, essa influência relativa. As doenças do aparelho circulatório, então, são as segundas
em relação às que mais contribuem para esses diferenciais. Em relação aos grupos etários, é o grupo de 60 anos ou mais que teve, na maioria das regiões analisadas, a maior contribuição positiva em relação a esse diferencial. Alguns grupos analisados tiveram contribuição negativa, ou seja, no sentido de diminuir a diferença. Isso quer dizer que a mortalidade feminina, que tende a ser menor, foi justamente maior nesses grupos específicos. Bom, diante do que foi exposto, então, é importante a contribuição para a literatura nacional sobre esses diferenciais de mortalidade entre homens e mulheres. Além disso, o entendimento das causas e grupos etários que mais contribuem para esse diferencial permite a execução de políticas públicas mais efetivas, que possam contribuir para a diminuição do hiato existente. E essa maior mortalidade masculina é importante ter políticas públicas que possam contribuir para essa diminuição. Muito obrigado. Olá, meu nome é Valéria de Oliveira Ambrosio e vou apresentar o trabalho Mortalidade Infantil, Percepções de Gestores e Profissionais acerca das ações políticas de saúde direcionada à mulher e à criança. A mortalidade infantil é um importante indicador de saúde de uma população, compostas por determinantes assistenciais e condicionantes biopsicossociais. As ações para a redução do óbito infantil está elencada em políticas públicas de melhoria da atenção primária, do atendimento ao parto e ao recém-nascido, além de gestão e vigilância em saúde. Este trabalho traz como objetivo analisar a percepção dos gestores e profissionais de saúde acerca das causas e possíveis ações de enfrentamento da mortalidade infantil direcionada à população materna infantil executadas na atenção primária à saúde. A mortalidade infantil, ela, por ter seus condicionantes biopsicossociais e a atenção à saúde, ela traz um relacionamento em toda a rede de atenção à saúde e em outros setores, por isso, sua ação de diminuir esse óbito infantil são ações de saúde, mas também são ações intersetoriais. Ela tem uma relação muito próxima com toda a condição de vida de uma população. Além disso, é de extrema importância a vigilância do óbito infantil para o reconhecimento das causas e da assistência prestada ou não prestada que levou ao óbito. A atenção primária à saúde, ela é a porta de entrada da rede de atenção. A qualidade da atenção à saúde, ela determina como que essa mulher vai ser atendida e essa criança vai nascer e vai receber a sua assistência. Para tanto, a vigilância em saúde é fundamental para fazer a vigilância dessa assistência. A percepção sobre o óbito infantil é extremamente importante para que cada profissional entenda como este acontece e quais as ações podem ser delineadas para que este seja evitado. Essa pesquisa teve uma abordagem qualitativa com fins descritivos, realizada através de um estudo de caso de um município de médio porte. Foram realizadas 21 entrevistas, 18 de profissionais de saúde, médico e enfermeiro da atenção primária e 3 de gestores da atenção primária. Foi realizada a análise de conteúdo de Bardan e foram construídas 3 categorias e 2 subcategorias. A vigilância do óbito, que foi a primeira categoria, ele se posicionou como uma função muito importante, mas que os profissionais da atenção primária acreditam essa ser uma função do setor de epidemiologia e do departamento de vigilância, apesar de acreditarem que é um indicador de efetividade do sistema de saúde, mas que essa discussão acontece muito pouco na atenção primária e entre os gestores. As políticas públicas de saúde, elas são ainda uma incógnita para vários profissionais que não conhecem seu conceito nem qual é seu papel nessa atuação. A rede de atenção à saúde, ela se dispõe de forma fragilizada. A vigilância
se posiciona de forma longe da atenção primária e os profissionais queixam e falam da necessidade de uma articulação entre esses setores. A intersetorialidade ainda é um sonho que está ainda a se construir dentro da assistência à saúde. A atenção à saúde da mulher e da criança, tanto gestores quanto profissionais de saúde percebem que ela ocorre, que ela existe, que eles a reconhecem. Portanto, ela ainda precisa de melhoria, de treinamento e de implantação de novos instrumentos para que essa ocorra de uma forma de melhor qualidade. Os gestores e profissionais de saúde ainda têm pouco conhecimento sobre políticas de saúde, ainda precisam trabalhar conceitos e sua finalidade. A taxa de mortalidade infantil, apesar de ser considerado um excelente indicador de saúde, ainda é desconhecida e a discussão é muito pequena. Eles entendem que como responsável por essa discussão é o Comitê de Mortalidade Infantil e a Vigilância Epidemiológica, e que essa discussão das causas locais do óbito infantil, ela não acontece porque eles consideram que é longe da realidade deles, que esse óbito não acontece dentro da área deles. Existe um distanciamento entre os órgãos de vigilância e da atenção primária, e isso causa dificuldade de entendimento e de enfrentamento e reconhecimento do óbito da área de abrangência. Eles falam da necessidade, de uma melhoria da qualidade do pré-natal, da puericultura e através da educação em saúde. Como produtos, esse trabalho ele trouxe a construção de estratégias para a sistematização da apresentação e discussão dos dados de mortalidade infantil com gestores e profissionais de saúde, a formalização de sugestão da realização do geoprocessamento dos óbitos infantis semestralmente, o encaminhamento em reuniões do comitê para reuniões itinerantes e a apresentação destes resultados para que todos os reconheçam. Essas foram as referências. Muito obrigada. Olá, meu nome é Stephanie e irei apresentar o estudo Análise das políticas de financiamento do SUS na atenção primária. A atenção primária à saúde é o primeiro nível de atenção, sendo a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Ela é fundamental para a organização do fluxo dos serviços de saúde e para o cumprimento dos princípios do SUS. Quanto ao financiamento, a atenção primária passou por diversos marcos, principalmente após o ano de 2010. Em 2011, tivemos a revisão da PNAB, que estabeleceu valores variados para o cálculo per capita do PAB fixo, considerando a vulnerabilidade socioeconômica dos municípios. Tivemos o Programa Nacional de Melhoria do Acesso da Qualidade, que vinculou recursos ao PAB variável correlacionados à avaliação de desempenho das equipes da Estratégia da Saúde da Família. E o Programa Requalificas UBS, que estabeleceu recursos para a construção, reformas e ampliações das UBSs, além da informatização da atenção básica. Além disso, em 2016, tivemos a Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos em saúde por 20 anos, ao nível de 2016, sem incremento além do ajuste da inflação, e a Portaria de Consolidação número 6, em 2017, que estabeleceu que os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão repassados por meio dos blocos de manutenção e estruturação de serviços de saúde. Ressalta-se que antes dessa portaria, os recursos eram feitos por meio de 6 blocos de financiamento, sendo um deles exclusivo da atenção primária. Os estudos sobre a análise dos impactos na disponibilização de recursos para a APS das políticas de financiamento da atenção básica implantadas após o ano de 2010 ainda são incipientes. E, além disso, estudos que analisem a consequência dessas políticas nos indicadores de saúde da atenção primária. Assim, o objetivo do presente estudo é analisar os impactos das recentes políticas de financiamento da atenção básica na disponibilização de recursos para a APS e suas consequências em determinados indicadores de saúde. Nós acessamos o site do Fundo Nacional de Saúde, fomos no link Consulta de Pagamento Detalhada e utilizamos os filtros ano, tipo de consulta, estado e município. Quanto ao filtro bloco de financiamento, entre 2010 e 2017 utilizamos o bloco Atenção Básica,
e para o ano de 2018 utilizamos o bloco custeio. Essa diferença se deu devido às mudanças ocasionadas pela Portaria de Consolidação número 6 de 2017. Os dados foram inseridos em uma planilha do Microsoft Office Excel 2010. Para se analisar as consequências da dinâmica do financiamento da APS, utilizamos 3 indicadores sensíveis à atenção primária. Nascidos vivos de mães que realizam 7 ou mais consultas de pré-natal, sendo esses dados coletados no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, e os indicadores, internações por diabetes mellitus e internações por hipertensão, esses dados coletados no Sistema de Informações Hospitalares do SUS. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva. É possível observar que o estado de Minas Gerais ele tem uma queda acumulada entre 2010 e 2018, enquanto o município de Belo Horizonte tem um crescimento acumulado. Essa queda chega a 43,69% para o estado, e o crescimento do município é de 74,40%. É possível notar também a diferença percentual entre esses repasses, sendo que o município ele arca majoritariamente com a própria saúde pública. Quanto à proporção de nascidos vivos de mães que realizam 7 ou mais consultas de pré-natal, é possível observar que esse indicador está em alta, crescendo, porém a gente teve quedas entre os anos 2010 e 2011, e 2017 e 2018 para o município de Belo Horizonte, e 2012 e 2013, e entre 2015 e 2016 para o estado de Minas Gerais. Essa queda na proporção desse indicador, ela acompanha a queda no financiamento que houve em 2011, no caso do município de Belo Horizonte. Quanto à proporção de internações por diabetes mellitus, é possível observar que, tanto em Belo Horizonte quanto em Minas Gerais, houve um aumento desse indicador entre 2012 e 2013. Minas Gerais também apresentou uma queda entre 2016 e 2017, enquanto Belo Horizonte aumentou um aumento crescente após 2015. Entre ambos, o aumento da proporção em 2013 e 2017 condiz com a queda do financiamento. Quanto à proporção de internações por hipertensão, é possível observar que Minas Gerais está em queda crescente, enquanto Belo Horizonte apresentou o aumento dessa taxa em 2013 e 2017, o que também condiz com a queda do financiamento observada entre 2013 e 2017. Assim, é possível concluir que há discrepância na participação tanto do município quanto do estado na atenção primária à saúde, sendo o município o seu maior provedor. Além disso, o município ele apresenta aumento acumulado no pagamento à PAB, enquanto o estado ele apresenta queda. As transições demográficas e epidemiológicas vêm pressionando cada vez mais o SUS, e com isso as pessoas elas pressionam o município, que está na linha de frente. Então, para minimizar essa pressão, o município acaba arcando cada vez mais com os serviços de saúde, muitas vezes destinando mais recursos que o que é colocado pela lei na atenção primária. De forma geral, a dinâmica entre financiamento e da atenção primária e os indicadores eles têm uma dinâmica similar, só que as discrepâncias observadas mostram que o financiamento por si só não interfere sozinho na qualidade da assistência à saúde no município. As referências. Obrigada. Olá, meu nome é Caroline e vou apresentar o artigo Debate acerca do novo financiamento da APS, um relato de experiência, que teve como autores eu, Caroline Schilling, Clébio Ribeiro, Maria Célia Ventura, Mariane Coimbra e Tatiana Nunes. A atenção primária à saúde, porta de entrada do SUS e coordenadora do cuidado, é caracterizada por um conjunto de ações de âmbito individual e coletivo que visa a melhoria das condições de saúde da população. O financiamento da APS de 1998 a 2019 era constituído por um piso de atenção básica fixo e variável. Porém, em 2019, foi instituído o programa Previne Brasil, que conta com um novo modelo de financiamento da APS, passando a ser instituído a partir deste ano. O Previne Brasil ele é constituído, então, de captação ponderada, que engloba população cadastrada, perfil demográfico por faixa etária, vulnerabilidade social e classificação geográfica, assim como um pagamento por desempenho de equipes, que considera
o resultado alcançado em indicadores quantitativos propostos e o incentivo financeiro a ações estratégicas, como o Programa Saúde na Hora, Programa de Residências Médicas e Multiprofissionais, equipes de consultório de rua, dentre outros. Assim, esse novo modelo de financiamento foi debatido e discutido em um fórum de discussão online da disciplina Fundamentos da Gestão de Serviços de Saúde, do mestrado profissional em Gestão de Serviços de Saúde, em julho de 2020, tendo a participação de 27 discentes e 2 docentes, recebendo assim 105 comentários. Esse fórum de discussão ele foi moderado por 6 discentes que disponibilizaram uma apresentação em PowerPoint, vídeo, reportagem e um artigo científico para subsidiar as discussões, tendo como base algumas perguntas norteadoras para direcionar as discussões com os colegas. Foram discutidos, então, alguns tópicos importantes acerca do novo financiamento, como a universalidade do acesso e cadastro. Então, como aspectos positivos do programa, foi que o cadastro pode permitir que os gestores e as equipes conheçam melhor os usuários. Porém, esse cadastro não significa o real conhecimento dos usuários para a prestação da assistência adequada. E a falta de recursos financeiros pode até dificultar o acesso. O programa também teve como um aspecto negativo a dificuldade na operacionalização para o cadastramento, o acesso à internet e a precariedade de estrutura dos municípios. Um outro ponto de discussão foi a mudança em algumas ações estratégicas, como o NASF-AB e o PEMAC. O NASF-AB era uma equipe que ampliava a abrangência e a resolubilidade da APS, e a falta de um incentivo financeiro próprio para essas equipes pode implicar na sua inexistência em alguns municípios. E o PEMAC era um programa que avaliava qualitativamente a assistência à saúde, indicando caminhos a serem seguidos. Então, a falta desses programas, eles podem enfraquecer e não fortalecer a atenção primária à saúde. Outros aspectos discutidos foram os impactos positivos e negativos nos pressupostos da APS. Então, como impactos positivos do programa, foi muito discutido o Programa Saúde na Hora, que amplia o horário das unidades básicas de saúde, ampliando assim o acesso à população. Outro aspecto positivo foi o incentivo financeiro para residências médicas e multiprofissionais, a possibilidade de maior resolubilidade da atenção primária e a maior autonomia dos municípios. Porém, alguns aspectos negativos discutidos foi a limitação da universalidade, o aumento de desigualdades no repasse financeiros, porque a realidade dos municípios é muito diversa, e o desvio do escopo de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos. Outro tópico de discussão foi o planejamento em saúde e a perda de recursos. Então, o programa ele pode propiciar maior responsabilidade e maior competência técnica por parte dos gestores para uma alocação de recursos adequada. Porém, como a realidade dos municípios é muito diversa, nem todos terão condições de adequar seus serviços para o cumprimento dos indicadores e o consequente recebimento de repasse, em função de alguns problemas estruturais e até mesmo tecnológicos. E a ausência de garantias mínimas orçamentárias pode causar incertezas e dificultar o real planejamento em saúde. Nesse sentido, é muito importante o fortalecimento do controle social, fortalecendo assim os conselhos municipais de saúde para que a alocação de recursos e as ações propostas sejam adequadas à realidade local. E como conclusão do fórum de discussão, a gente verificou que a demanda da assistência ela é contínua, porém os recursos financeiros eles são finitos e limitados. Por isso, discutir e entender o financiamento da atenção à saúde é um aspecto muito importante para que todos os gestores, os profissionais e a sociedade em geral tenham conhecimento, porque esse conhecimento ele embasa o desenvolvimento de políticas públicas e o planejamento em saúde. Muito obrigada.